João capítulo 8, versículos 48 a 59. Nós que somos de uma geração mais antiga, nós que já estamos caminhando aí para sermos idosos, a gente estranha um pouco a atitude dos jovens dessa geração, né, destas novas gerações aí, porque é bem diferente a maneira como eles vivem, como eles falam, como eles se comportam, diferente do que nós estávamos acostumados nos tempos mais antigos. E então existe aí uma certa liberdade deles falarem, deles se dirigirem aos mais velhos e tudo, e a gente talvez gostaria que fosse um pouco diferente, né? Mas é esta a geração que nós temos, e quando tudo bem que é um pouco diferente, mas quando os mais jovens faltam com respeito, por exemplo, nas escolas, faltam com respeito com os professores, entre si mesmos, né? A gente acha muito ruim que isso esteja acontecendo. E nós que somos cristãos e queremos educar nossos filhos dentro da palavra de Deus, a maneira de falar, a maneira de respeitar as pessoas, se torna mais difícil para nós e para nossos filhos também, filhos e netos, porque quando eles chegam na escola, eles se encontram com aquela turma e às vezes os pais dos seus colegas não estão tão preocupados em educar seus filhos assim como nós, dentro da palavra de Deus. E como eles são a maioria, então os nossos filhos, nossos netos, eles acabam, ou eles ficam isolados, ou eles acabam se tornando como eles, né? Falando do mesmo jeito, e a gente também sente essa dificuldade. Mas esse parágrafo que nós vamos ler de João, ele está falando justamente sobre essa questão de atitudes, né? Atitudes adequadas que os judeus estavam tendo para com Jesus. Então vamos ler João capítulo 8, 48 a 59. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então
pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por nos permitir ler a Tua palavra em nossa própria língua, de maneira, Senhor, que nós podemos entender, que nós podemos meditar, e obrigado porque nós temos esse tempo agora para meditarmos, Senhor, nesse pequeno trecho da Tua palavra. Que o Senhor possa falar em nossos corações, que Teu Espírito possa nos guiar, e pedimos ao Senhor que continue abençoando a nossa comunhão aqui, e ajuda, Senhor, aqueles que gostariam de estar aqui, mas não podem, que o Senhor possa estar também falando aos seus corações. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Atitudes adequadas. Jesus esperava dos judeus que eles tivessem atitudes adequadas a seu respeito. Mas o que estava acontecendo é que os judeus estavam oferecendo cada vez mais resistência. Tudo que Jesus falava, eles rebatiam. Eles tinham uma maneira de rebater, e até partiam para cima dele para o matar várias vezes. Aqui, inclusive, no final, eles pegam em pedras para apedrejá-lo. E Jesus espera de nós também que nós tenhamos as atitudes adequadas a seu respeito, porque Jesus é o Filho de Deus e Ele é o nosso Senhor. Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele deu a sua própria vida por nós. Então Ele espera de nós que tenhamos um mínimo de adequação das nossas atitudes para com Ele, que é em gratidão, porque Ele nos trouxe a salvação, Ele morreu pelos nossos pecados. A primeira atitude que nós podemos encontrar aqui, neste parágrafo, que Jesus espera dos judeus, de nós, de qualquer pessoa, é que nós precisamos honrar Jesus. Nós vemos nos versículos 48 a 50 que os judeus estavam acusando Jesus de ter demônio. Eles fizeram isso várias vezes. Até uma das vezes Jesus disse: olha, se vocês estão atribuindo ao Espírito Santo, aliás, atribuindo aos demônios, a Beelzebul, no caso, naquela ocasião, obras que são do Espírito Santo, e então vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Ele os advertiu que esse pecado é imperdoável. E Jesus se defendendo, dizendo que não tem demônio, mas pelo contrário, ele honra o Pai. E eles estavam desonrando Jesus. Ao afirmar que Jesus tinha demônio, eles estavam desonrando, faltando com o respeito. Jesus disse que não procurava a sua própria glória, mas há quem a busque e a julgue. Então, Ele espera que nós busquemos a sua glória, porque o Pai o glorificou, e nós devemos honrá-lo. Os judeus, por não dar a honra devida a Jesus, como eles estavam fazendo ali, eles estavam, na verdade, agindo como o povo sempre agiu, desde o começo. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 32, Deuteronômio 32, 17, bem lá no comecinho, esse é Moisés falando com o povo, prestes a entrar na terra prometida. E ele diz: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então, ali, ele já estava dizendo que, durante todo aquele tempo que eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, ficaram 40 anos andando no deserto, eles estavam oferecendo sacrifícios a demônios.
Porque quando eles ofereciam aqueles deuses falsos, que eles nunca deixaram de carregar, nunca deixaram de ter, eles estavam, na verdade, oferecendo sacrifícios a demônios. Nós conhecemos a história de quando eles, logo no começo ali, no Monte Sinai, quando Moisés demorou para descer, demorou 40 dias ali, eles já se desviaram e já fizeram um bezerro de ouro, dizendo: esses são os seus deuses que te tiraram do Egito. Então, como é fácil, né, eles fazerem isso. E eles continuaram fazendo durante todo o tempo. E agora os judeus, embora já de certa forma purificados desse culto a esses deuses, mas ainda assim atribuindo a demônios o que Jesus falava, o que Jesus fazia, os milagres que Jesus estava fazendo, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles estavam atribuindo a demônios. Então é praticamente a mesma coisa. E esse problema, o problema da idolatria, ele continuou mesmo depois que a igreja cresceu, que a igreja prosperou, que a igreja se espalhou pelo mundo, a ponto de Paulo ter que dizer lá em 1 Coríntios 10, versículos 7, 19 e 20, essas palavras: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Passando para o versículo 19: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, essa questão de oferecer sacrifícios a demônios, de adorar demônios, continua, mas só que eles usam outros nomes, como ali, por exemplo, Paulo está dizendo aqui que eles escolhiam os seus deuses, ofereciam sacrifícios para os seus deuses, assentavam-se para comer, para beber, para se divertir, em honra aos seus deuses, mas ele diz, não eram deuses, eram demônios. E ainda hoje essa prática existe. E isso nunca cessou. Mas os que creem em Jesus devem aprender a honrá-lo. E a palavra de Deus fala de Jesus como aquele que está acima de todo nome. Por exemplo, em Efésios, capítulo 1, versículos 16 a 21, diz que Paulo está fazendo uma oração, ele diz que não cessa de orar, de dar graças por eles, pelos efésios, e ele faz um pedido, que é para Deus iluminar os seus olhos, os olhos do coração deles, para que eles possam conhecer, para que eles possam entender quem é Jesus, qual é a esperança que eles têm em Cristo. E no versículo 19, ele diz, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita, à sua direita, a direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e assim por diante. Então Paulo está orando pelos efésios para que eles compreendam, para que eles entendam quem é Jesus, para que eles possam dar a honra que é devida a ele. Então assim também é para conosco. Ainda em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também
Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é esta a honra que nós devemos dar a Jesus, e que estava faltando ali nos judeus, e que está faltando nas pessoas comuns, nas pessoas que nós encontramos por aí, que nós conhecemos. As pessoas comuns não costumam honrar Jesus como deviam. Eles ignoram Jesus durante toda a sua vida, ou eles veem Jesus de uma forma distorcida, através de, talvez, filmes, através de histórias fantásticas, através de histórias de milagres, ou também eles tratam Jesus como uma pessoa comum, como um homem qualquer, apesar de ser um homem famoso. Como, por exemplo, nós vemos no site Brasil Escola, eles falando sobre Jesus, eles dizem assim: Jesus Cristo foi um profeta judaico do século I depois de Cristo, conhecido por ter trazido uma mensagem de libertação de Israel. Os historiadores sabem que Jesus existiu, mas o que se sabe dele é muito limitado, porque não existem fontes contemporâneas sobre a sua vida. Tudo sobre o profeta foi escrito décadas depois de sua morte. Segundo a narrativa bíblica, Jesus teria nascido de Maria, uma mulher virgem que engravidou milagrosamente por ação do Espírito Santo. Ele teria atuado como profeta na Palestina, pregando na região, de região em região, e realizando milagres. Sua atuação teria incomodado autoridades judaicas e romanas, e ele foi condenado à morte via crucificação. É dessa forma que eles falam de Jesus. E ainda aqui, com uma dizendo vamos dizer, fake news, fake news está na moda hoje, colocando aqui uma fake news no meio, dizendo que tudo que se sabe sobre Jesus foi escrito décadas depois da sua morte. Não é bem assim. Nós, por exemplo, temos o livro de Marcos, que foi provavelmente o primeiro a ser escrito. Pastor Gilberto me socorre ali se eu estiver errado, mas deve ser por volta de 44 depois de Cristo que foi escrito o livro de Marcos, 44, 45 depois de Cristo. Então foi 12 anos, 11 ou 12 anos depois da morte de Jesus. Então não é tanto tempo assim, não é décadas, como eles dizem. E também, quando foram escritos os evangelhos, todos eles, a maioria das pessoas que testemunharam, que conheceram Jesus, estavam vivas, não estavam mortas. Então, isso que ele diz que as fontes, de certa forma, ele está quase dizendo assim que as fontes não são confiáveis, ou seja, que a Bíblia não é confiável. Bom, mas é dessa forma que eles veem Jesus, e muitas pessoas o veem dessa forma, como ele foi um profeta, ele, uma pessoa histórica, só isso. Então não é assim que nós devemos honrar Jesus. Jesus espera de mim e de você que nós lhe demos a glória que é devida. Isso é o mínimo que nós podemos fazer por aquele que nos salvou, morrendo na cruz em nosso lugar. A segunda atitude que Jesus esperava dos judeus, que ele espera de nós, é guardar a sua palavra, guardar a palavra de Jesus. Nos versículos 51 a 55, Jesus diz que, ele continua dizendo, que se alguém guardar a sua palavra, ele não verá a morte eternamente. E os judeus já rebateram: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas morreram, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram.
Quem, pois, te fazes ser? Aí Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o tenho conhecido, eu, porém, o conheço. E se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então, assim como Jesus guarda a palavra do Pai, também nós devemos guardar a palavra de Jesus. E Ele dá uma recompensa para nós, se nós guardarmos a sua palavra. É nós não morrermos eternamente. Alguém avisou o pastor Aldo? Que guardar a palavra de Jesus, nós vamos viver eternamente. Essa vida nossa aqui é passageira, mas nós vamos ter uma vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Os judeus, eles foram responsáveis por guardar a palavra de Deus. Eles guardaram, de fato, a palavra de Deus, pelo menos fisicamente, e pelo menos o Antigo Testamento. Eles guardaram. Eles são os responsáveis por a palavra de Deus ter chegado até nós praticamente de maneira intacta. Não seria possível sem o trabalho, o zelo que os judeus tiveram pela palavra de Deus. Paulo diz em Romanos, capítulo 9, versículos 4 e 5, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Jesus mesmo falou da importância dos judeus em João 4, 22, quando ele conversava com a mulher samaritana. Ele disse para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, embora os judeus tivessem guardado fisicamente a palavra de Deus, zelando durante milênios para que a palavra de Deus chegasse até nós, ainda assim isso não garante que eles guardaram a palavra de Deus no seu coração. Somente alguns remanescentes é que fizeram isso, conforme nós vemos em Romanos 9, 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pessoas como o rei Davi, que dizia em Salmos 119, 11: guardo no coração a tua palavra, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então foram pessoas assim, e não foram muitas em Israel. A gente pode se basear, por exemplo, só na lista dos reis de Israel, e a gente vai ver que dentre os reis de Israel e de Judá, tinha aqueles que guardavam a palavra de todo o coração, mas aqueles que guardavam mais ou menos, e aqueles que desprezavam totalmente, a ponto de chegar quando o rei Josias tomou posse. Ele tomou posse quando tinha 8 anos, se não me engano, e aí quando ele tinha cerca de 26 anos, por aí, estavam fazendo uma reforma no templo, porque o pai dele deixou tudo arrasado, né? Colocou altares de ídolos ali, coisas, fez absurdos ali, né? Então estava reformando e achou o livro, né? O livro estava, o livro da lei, o Antigo Testamento, uma boa parte do Antigo Testamento que nós temos aqui hoje em nossas mãos. Achou, ele estava ali do lado do altar, provavelmente empoeirado ali, no meio
né, das outras coisas, assim como nós de vez em quando vamos fazer um limpa lá na nossa casa, nós vamos procurando, vamos achando as coisas ali, o que presta, o que não presta, vamos jogando fora e guardando aquilo que é bom. Eles acharam ali então a palavra de Deus, e quando leram, falaram para o rei Josias, né? Quando leram, Josias rasgou as suas vestes, né? Porque ele viu que estava dizendo ali que eles seriam condenados, porque ele não sabia o que estava escrito, ele estava tendo contato pela primeira vez com a palavra de Deus. Então, não foram muitos os que guardaram a palavra de Deus. Mas, guardar a palavra de Deus no coração é diferente de você guardar a palavra de Deus na sua casa, né? Muitos deixam a Bíblia aberta na sua casa, na sala, ou no quarto, ou algum outro cômodo da casa, deixam aberta lá a Bíblia, provavelmente, principalmente, ou de preferência, no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou então em Mateus capítulo 6, que é na parte lá da oração do Pai Nosso, mas eles não se dão ao trabalho de ler o conteúdo de toda a Bíblia e meditar, o que seria muito mais proveitoso do que deixar a Bíblia aberta ali na sua casa, né? Tem uns que fazem pior, né? Deixam fechada, né? A Bíblia está lá sendo empoeirada, está fechada. Então deixa aberto, pelo menos o Salmo 23 você vai ler de vez em quando, né? Ou o Salmo 91, mas isso não é suficiente. Nós também não devemos guardar a palavra de Deus como se fosse um amuleto, né? Uma coisa que dá sorte, né? Tem uma música que nós cantávamos na escola dominical que o pastor Alden não gostava. Quando tinha EBF, quando tinha comemorações, como por exemplo o Dia da Bíblia, na escola dominical, eu lembro a avó Ruth dava aqueles papeizinhos, né? E a tia Dini distribuía para a gente, e a gente então fazia a escola dominical usando aquele material. Cada domingo tinha uma historinha para contar para as crianças, e no Dia da Bíblia tinha uma música que a gente cantava, e o pastor Alden, quando ouviu, ele falou: não, essa música não podemos cantar, que ela dizia assim: saudamos nossa Bíblia, o guia do cristão, tu és a água viva, és luz, és nosso pão. Bom, não está mentindo, é claro, a Bíblia contém a palavra de Deus, aqui ela é a palavra de Deus, mas não é esse livro em si, né? Mas é o que está escrito aqui. A palavra de Deus, ela é eterna, e ela está reproduzida, a gente pode dizer assim, nesse livro. E então, quando nós cantamos, saudamos nossa Bíblia, né, e levanta a Bíblia assim, é muito perigoso isso, porque isso pode se tornar também uma idolatria, seria uma bibliolatria, não é? Você adorar a criatura no lugar do Criador. Então o pastor Alden, ele não chegou a proibir essa música, mas ele reclamava todas as vezes que a gente cantava, né? E então é um grande perigo, né, nós falarmos dessa forma. Bom, dizendo que ela é água viva, que é luz, que é o pão, na verdade Jesus que é a água viva, ou o Espírito Santo é a água viva, e Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão do céu, que desceu do céu, né? E não é a Bíblia em si, não é esse livro aqui, né? Mas é o que está reproduzido aqui, a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Nós devemos guardar em nosso coração. É isso que Jesus espera de nós, que nós guardemos a sua palavra, mas no coração. E também no sentido de que guardar no sentido de obedecer a palavra, porque nós guardamos no coração para não pecar contra Deus. É nesse sentido que nós devemos guardar as palavras de Jesus. E a terceira atitude que nós encontramos nesse texto, ela está
subentendido ali nos versículos 56 a 59. Jesus disse que Abraão, o vosso pai, falando ali com os judeus, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o famoso ego eimi, né? Quando Jesus falava dessa forma, e provavelmente ele estava falando com eles em aramaico ou em hebraico, então soava como o nome de Deus, Jeová ou Javé, não sei como deveria se pronunciar. Então, imediatamente eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Mas, então aqui nós encontramos a terceira atitude, que é alegrar-se com Jesus. Jesus esperava que os judeus tivessem essa atitude, no mínimo, de se alegrar com ele, assim como Abraão ouviu, viu o seu dia e se alegrou. Abraão, ele reconheceu que o anjo que falava com ele de vez em quando era o próprio Deus que estava falando ali com ele. Em Gênesis 18, de 1 a 8, por exemplo, diz que apareceu o Senhor, né? E o Senhor aí, tudo com letra maiúscula, né? É Deus, está falando o nome de Deus aqui. Deus, Jeová, apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Peraí, mas não disse que era Deus? Ele levantou os olhos e viu 3 homens. Então um daqueles homens era Deus? Sim, era Deus que veio ali na forma de um homem. Vendo-os, correu da porta da tenda e foi lá e mandou preparar um bezerro cevado e pão e tudo lá de bom, né? Mandou preparar e trouxe, né? Com alegria, né? Ele se alegrou que Deus estava ali o visitando, junto com 2 anjos ali. E ele então se apressou, preparou, pediu para Sara fazer ali de forma gostosa, né? Com o tempero que ela sabia fazer, e colocou diante deles e ficou ali de pé olhando eles comerem, né? É legal, né? Você ficar de pé vendo as pessoas comerem ali, não é? Abraão ficou feliz, ficou alegre de que ele pôde fazer isso, porque ele sabia que era Deus que estava ali. Então ele viu, a gente pode dizer Jesus, por que não? Porque Jesus estava ali presente. Jesus, como ele disse, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esta alegria que Abraão sentiu, nós também podemos e devemos sentir, de estar na presença de Deus. Maria, a mãe de Jesus, ela cantou quando ela foi visitar a sua prima, a Isabel. Maria estava grávida, estava acho que já de 3 meses, e a Isabel, Maria acho que tinha acabado de engravidar, né? E Isabel estava de 6 meses, e Maria ficou 3 meses com Isabel. Então, quando Maria voltou, né, o João Batista já tinha nascido, ou tinha acabado de nascer. Então a Isabel estava com o João Batista no seu ventre, já com 6 meses, e a Maria, né, com Jesus no seu ventre, já recém-concebido, né? Recém-concebido. E quando elas se aproximaram, o João Batista, né, deu um pulo, né, na barriga da Isabel. E ela então, cheia do Espírito Santo, né, começou a falar e a engrandecer a Deus. E também a Maria foi contagiada por isso, né, contagiada entre aspas, né. O Espírito Santo também a tomou e ela cantou: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,
porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela se alegrou com Jesus dentro de si, no seu ventre, e ela glorificou a Deus. Para a maioria das pessoas, alegrar-se, a alegria, ela pode vir de qualquer coisa, muitas coisas, como por exemplo de festas, grandes festas, como o carnaval. Tem um samba enredo do carnaval de 2022, que o título é Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Esse é o título do samba enredo. Então, durante o carnaval tem o desfile das escolas de samba, e eles têm um samba, eles fazem um samba, geralmente é comprido, por isso que chama samba enredo. Ele conta uma história, geralmente, e ele é cantado durante todo o tempo em que eles vão desfilando ali. É assim que funciona o carnaval, especialmente ali no Rio de Janeiro. E aí o título da música é esta, que alegria, não há tristeza que possa suportar tanta alegria. E ele diz: carnaval, eu te amo, ele está se alegrando por causa do carnaval. Carnaval, eu te amo, na vida és tudo para mim. Assinado um Pierrot apaixonado, que além do infinito amor se renove. Rio de Janeiro, 5 de março de 1919. Ele está falando de alguma coisa histórica ali que aconteceu, ele está narrando isso. Aí, em outro trecho, ele diz, eu achei isso interessante, então resolvi colocar aqui também, que mesmo nesse momento ele se lembra ali da cruz. Ele diz: procurei nos compassos e pude, aos pés da cruz, agradecer a saúde. Choram cordas da nostalgia, para a eternidade um samba nascia. Então ele mistura ali a cruz, a sua alegria do carnaval. Na estrofe seguinte, que eu não reproduzi aqui, ele fala de uma outra entidade, que nós entendemos que seriam aqueles deuses, que chamam-se deuses, que na verdade são demônios. Então mistura tudo ali, é esta a sua alegria. E no final ele diz: amanheceu num instante, já os raios do sol foram testemunhar o desembarque do afeto viradouro, acordes do afeto vindouro, acordes virão da viradouro. Então é assim que eles falam no samba. Eles se alegram. A gente pode encontrar, talvez não no carnaval, mas nas coisas mais simples, a gente pode encontrar motivos para se alegrar. Uma mesa farta, uma reunião junto com a família, brincar com os filhos, brincar com os netos, jogar vôlei, jogar bola, jogar videogame, coisas assim, um churrasco, A gente se alegra com todas essas coisas, mas a gente sabe que essas alegrias são passageiras. Por mais que a gente queira prolongar, a gente sabe que vai acabar. No acampamento dos jovens lá no Maranata, está lá 4 dias, 3 dias, a gente passa lá, é muito bom, mas a gente sabe que vai acabar. A gente vai ter que voltar para casa e volta à vida normal, à rotina. Então essas alegrias, elas são passageiras. Esse fenômeno da curta duração da alegria é observado aqui num artigo da revista Cruzoé, que eu coloquei aqui. O Jerônimo Teixeira, ele fala justamente do carnaval. Ele diz assim: vejo o carnaval de longe, quando cruzo com os blocos que ocupam a minha vizinhança, e assim por diante, ele vai dizendo, E no final do artigo ele diz assim, ele fala de alguns poetas que falaram sobre o carnaval, e ele conclui dizendo: em comum, todos sabem que a festa é uma ilusão.
uma alegria fugaz, depois da qual sobra só um trabalhador embriagado que cantarola no caminho de volta para casa. E assim por diante, assim que ele vai dizendo no artigo. Então todos sabem que é passageiro essa alegria. Mas em 1 Pedro 1, 3 a 9, ele fala de uma alegria que é eterna, de uma alegria que nunca acaba. Ele ora: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E assim ele vai falando. E no versículo 8 ele diz: a quem, falando de Jesus, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então ele diz dessa alegria, que nós nos alegramos com uma alegria indizível, mesmo sem ver Jesus, sem ter visto Jesus, crendo nele, Então, não sendo como Tomé, Tomé, ele viu porque ele creu porque ele viu, E Jesus disse para ele: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós podemos ter essa bem-aventurança. E Pedro então está dizendo isso. Então as alegrias, as coisas que nos alegram, elas podem vir espontaneamente. E nós esperamos, que venham alegrias. Quando alguém faz aniversário, a gente canta, muitas felicidades, muitos anos de vida, a gente deseja. Mas, para a gente se alegrar, muitas vezes, a gente precisa de um certo esforço. Quando as coisas não vão tão bem, quando a gente está no hospital, quando a gente está doente, quando a gente tem que cuidar de uma pessoa doente, quando a gente tem que resolver os problemas do dia a dia, não é fácil se alegrar. Então a gente precisa de um certo esforço. E é por isso que a Bíblia ordena, por exemplo, em Filipenses 4:4. Vamos falar juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Então é uma ordem. Nós lemos hoje na escola dominical em Romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É uma ordem, É uma ordem por quê? Porque não é tão fácil assim. Você precisa de um certo esforço para se alegrar. Nós estamos acostumados com sentimentos que eles têm que vir espontaneamente. O amor, a alegria, Mas nós precisamos nos esforçar. E é isso que Jesus espera de nós, que nós nos alegremos nele. Assim como Abraão, assim como Davi, assim como Maria, assim como Pedro. E um dia nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, ou nós viremos, se nós já estivermos lá, e nós vamos então poder nos alegrar eternamente, uma alegria que não terá fim. Mas por enquanto nós precisamos nos esforçar para nos alegrarmos em Cristo, e não no carnaval ou em qualquer outra coisa. Então, irmãos, nós, sendo de uma geração mais antiga, ou sendo de uma geração nova, as gerações eles chamam Baby Boomer, Tem uns que são da geração Baby Boomer, que é antes de mim, antes de 65. Depois tem a geração X, que são os que nasceram de 65 em diante. Depois tem a geração Y, ou a Millennial. E depois tem a geração Z. E agora, já a geração 2020 está aí brotando. Seja qual for a nossa geração, se nós formos também gerados do Espírito Santo, se nós formos geração do Espírito Santo,
se nós nascermos de novo, se nós cremos em Jesus, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, sendo, portanto, da geração do Espírito Santo, nós devemos desenvolver atitudes adequadas, mesmo que o mundo esteja com atitudes erradas, mesmo que nós pareçamos peixes fora d'água, nós devemos nos alegrar em Jesus, nós devemos honrar Jesus e guardar a sua palavra, porque essas são as atitudes adequadas que Ele espera de nós. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude a sermos assim.